noite, galera. Boa noite a todos os polos, boa noite a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma noite de aulas, né, do canal Educação. Hoje, excepcionalmente eu, professor Francisco Souza, vou estar substituindo aí o nosso mestre Marcelo Lima, tá? Que por uma questão particular não pôde comparecer. Mas aí na próxima aula o nosso mestre Marcelo Lima vai dar continuidade com as aulas, né? Ministrando as aulas de geografia para vocês. Ok, galera? E aí, tudo tranquilo? Lembram qual o conteúdo trabalhado na última aula? Não estão lembrados? Na última aula, né, foi trabalhado a origem da agricultura, não é isso? Pois é, e hoje nós vamos dar continuidade, né, a esse conteúdo que fala sobre agropecuária, e hoje nós vamos tratar sobre a agropecuária mundial, né? Se na última aula foi abordado a origem da agricultura, destacando aí quando a agricultura surgiu, né, e o seu desenvolver, hoje nós vamos estudar a agropecuária mundial, vai ser o nosso foco de estudo hoje. E aí eu peço para vocês, né, qualquer eventual dúvida, coloque aí no chat, né, não conclua a nossa aula, tá? Ficando com dúvidas, afinal de contas a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega, e aí você socializando, você se ajuda e ajuda também o outro colega, tá? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, né, coloque aí no chat, ok? E aí eu lembro também a vocês, né, que alguma aula que eventualmente vocês tenham perdido, tá? Lembrem-se de acessar o nosso AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, né? Lá no AVA, do canal Educação, você vai encontrar não só as aulas de geografia, mas também as aulas das outras disciplinas que vocês assistem no decorrer da semana. E aí vai ser a oportunidade de você rever aquela aula que eventualmente você tenha perdido, seja por uma questão particular ou por um probleminha técnico, ou aquela aula que você não entendeu bem, precisa assistir mais uma vez para fixar melhor o conteúdo. Então, a acessão do nosso AVA, vendo as nossas aulas lá, é uma oportunidade para você sanar esses problemas, ok? Você pode assistir a videoaula e pode baixar o slide, esse material que a gente trabalha, que lá no AVA vai estar em PDF. Tranquilo? Vamos lá, vamos partir para o nosso slide. Lembrando que nós temos hoje duas aulas, né? As nossas aulas, né? As aulas de geografia de vocês, né? Com o nosso... que normalmente ocorre aí, ministradas pelo nosso mestre Marcelo Lima, né? Ocorrem às terças-feiras, né? Os dois primeiros horários, são duas aulas. E aí, essas duas aulas, né? Passam rápido, né? Então, nós temos que aproveitar da melhor forma, né, possível. Então, vamos partir para o nosso slide, para darmos início à nossa aula. Gente, olha, como vocês podem verificar, né, no nosso slide inicial, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, né, que hoje, excepcionalmente, está substituindo, né, o nosso mestre Marcelo Lima, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, é a nossa disciplina a ser trabalhado. O conteúdo de hoje, agropecuária mundial, né? Então neste mês, né, nós estamos trabalhando aí o conteúdo referente, tá? A agricultura e pecuária, né? A primeira aula lá com a origem da agricultura, aí agora nós vamos trabalhar a agropecuária mundial, tá? E a data de hoje é este dia 16 de agosto de 2022, aniversário da nossa capital, galerinha. Olha só, parabéns, Teresina, parabéns. Parabéns aí pelos seus 170 anos, né? Nossa Teresina menina. No slide seguinte, o que é que nós temos? Nós temos aqui o roteiro da nossa aula, o itinerário a ser seguido, né? Nosso passo a passo. Então nós temos aqui como conteúdo a agropecuária mundial, objetivos, né? Então os objetivos é porque a partir desta aula é que vocês saibam analisar criticamente as relações entre o meio rural e o urbano, caracterizar a organização do espaço rural nos países centrais, emergentes e periféricos,
compreender o papel do agronegócio na produção agrícola brasileira e mundial, além de suas implicações nas questões econômicas e sociais no campo. E no slide seguinte, olha aí, o nosso primeiro slide com conteúdo mesmo, né? Destacando logo de cara, professor, você está falando tanto em agropecuária, e o que é mesmo a agropecuária, tá? Olha, a própria palavra já nos dá uma dica, né? Você observa que tem agro, de agricultura, e pecuária, né? Agro de agricultura, ou seja, cultivar a terra, né? Lidar com a terra, ou seja, explorar a terra para obter, né, alimento a partir, né, desse trabalho. E pecuária, criação de animais, né? Pecuária, não vou imaginar que é só bovino não, viu? Pecuária, criação de animais, não é apenas bois, vacas, né? Não é apenas essa parte bovina, tá? Ela é mais ampla. Então, olha só, gente, a agropecuária é uma atividade econômica que reúne as técnicas de plantio e cultivo do solo e também de criação de animais, as quais correspondem, respectivamente, ou seja, em ordem, a agricultura e a pecuária, tá? Então observe aí que a agropecuária é essa atividade econômica, tá? Que reúne as técnicas de plantio e cultivo do solo, tá? Plantio e cultivo do solo, aí é a agricultura. E também de criação de animais, pecuária, tá? Então olha só, trata-se de um conjunto de práticas pertencentes ao setor primário. Muito importante essa informação, lembre-se que trata-se de um conjunto de práticas pertencentes ao setor primário da economia, tá? Setor primário da economia, certo? Então, o setor primário da economia, galera, é aquele setor no qual, né, se extrai produtos da natureza, né? Ou seja, explora o meio natural, explora as riquezas naturais e aí, a partir daí se extrai, tá? É diferente do secundário, que o secundário ele o quê? Ele transforma esses produtos, né, advindos da natureza. Então olha só, trata-se de um conjunto de práticas pertencentes ao setor primário da economia. Então a agricultura, ela pertence ao setor primário da economia, assim como o extrativismo, assim como a silvicultura, tá? Então são atividades pertencentes aí ao setor primário da economia, agricultura, pecuária, silvicultura, ok? Extrativismo. Então olha só, trata-se de um conjunto de práticas pertencentes ao setor primário da economia e que desempenham um papel fundamental na produção de alimentos e no fornecimento de matérias-primas. Então observe que há, né, esse importante detalhe aí, que é exatamente, né, o desempenho, o fato de desempenhar esse importante, esse fundamental papel na produção de alimentos e no fornecimento de matérias-primas, tá? Matérias-primas para a indústria, né? Ou seja, lembra que nós falamos que a indústria é exatamente a parte que transforma essas matérias-primas. Então observe o seguinte, né? Que essa atividade agropecuária, né, ou seja, de fundamental importância, né, na produção de alimentos e no fornecimento de matérias-primas para a indústria. Que tipo de matérias-primas? Aí nós temos a celulose. Lembra-se que o papel é produzido a partir da celulose, o couro. Esse couro pode ser utilizado na produção de roupas, tá? Calçados. A madeira na fabricação de móveis, fibra e outros elementos destinados à transformação e confecção de um produto final. Olha só, esse finalzinho aqui, de um produto, ou seja, de um produto final, de um bem final, tá?
destinados à transformação em confecção, produção, né, de um produto final. Então observe que esse produto, né, extraído, advindo aí das atividades agrícolas, ele não está finalizado. Ele vai para um outro setor, esse setor vai o quê? Vai transformar, tá, esses produtos e dar origem a um produto final. Aqui ao lado, né, à direita aí do seu vídeo, o que nós podemos verificar? Nós temos aqui representantes da agropecuária. Representantes da agropecuária, né? Nós temos galera aqui da pecuária, no caso bovina. Nós temos aqui a parte da agricultura, né? Nós temos aqui a parte também referente à agricultura, só que no caso aí produção de frutas, tá? Então a imagem que você observa aí são representantes, tá, da agropecuária, né? Ou seja, tanto da parte agrícola, né, como vocês podem verificar, ou seja, aqueles oriundos das técnicas de plantio e cultivo do solo, como também a pecuária, né, que se destaca por ser a criação de animais, tá? Então vocês estão vendo aí na tela os seus os exemplos, tá, desta agropecuária, né? Inclusive esses elementos que vocês estão vendo aqui, né, no caso, olha só, são commodities, tá? Esses que nós estamos destacando aqui, grifando, né? São exemplos de commodities, tá? Mercadorias de destaque internacional, de importância internacional. No slide seguinte, agora nós vamos destacar aí as características da agricultura, né? As características da agropecuária, tá? Agropecuária, né? Mania de falar agricultura, né? Mas não, ou seja, as características, não é isso, Dorival? Nosso amigo Dorival Costa, né? Que está conectado aí, né? Bem-vindo ao nosso canal Educação, assim como os polos de São Pedro do Piauí 4. Então, olha só, vamos verificar aqui, dar um alô especial, uma boa noite especial para os nossos amigos que estão conectados via IPTV e via YouTube. Então, olha só, pelo nosso IPTV, nós temos aqui os polos de Betânia 3, São Pedro do Piauí 4, Santa Cruz do Piauí 3, Sigefredo Pacheco 1, conectados com o nosso canal Educação. E entrando agora, Sussuapara, né? Bem-vindo, Sussuapara, a nossa aula do canal Educação. Destacando para vocês, né? Vocês que estão entrando agora, você que está aí pelo IPTV ou pelo YouTube. Meu nome é Francisco Souza, e hoje, excepcionalmente, eu estou substituindo aí o nosso mestre Marcelo Lima, tá? Mas nas próximas aulas, tá? Na próxima aula em diante, ele vai dar continuidade ao trabalho nessa parte de geografia com vocês. Tranquilo? Podemos avançar? Lembrando, você que está aí nos assistindo, olha só, qualquer dúvida, tá? Olha aí para mim. Abre. Viu, gente? Olha aqui, ó. Qualquer dúvida, tá? Não hesitem em colocar no chat, tá? Coloquem no chat. Não conclua a nossa aula ficando com dúvida, viu, gente? Para você aí que está nos assistindo tanto IPTV quanto YouTube, não conclua a nossa aula ficando com dúvida, ok? Então, olha só, voltando aqui para o nosso slide, tá? O nosso primeiro slide foi exatamente esse que você está vendo na tela, né? Nós começamos aqui com a parte de objetivos, né? Destacando inicialmente aqui, olha só, é o nosso slide padrão, como vocês podem verificar, está o nome do professor, a disciplina, o conteúdo, a data, aqui constando os objetivos da aula que nós vamos buscar hoje. E o primeiro slide com conteúdo é este slide que vocês estão vendo aí na tela, né? Que destaca exatamente, dá o conceito, né? Ele dá características, né? As características iniciais, ele conceitua, né? Ele descreve o que é a agropecuária, tá? O que é a agropecuária. Então esse é o nosso primeiro slide, né?
Então essa agropecuária é uma atividade econômica, né, que reúne as técnicas de plantio, agricultura e cultivo do solo e também criação de animais. Criação de animais, pecuária. Então não vão associar pecuária só com bovinos não, viu galera? As quais correspondem respectivamente à agricultura e à pecuária. Então trata-se de um conjunto de práticas pertencentes ao setor primário da economia, né? Setor primário da economia, aquele referente à extração, né, das matérias-primas, né, dos elementos da natureza, tá? E que desempenha um papel fundamental na produção de alimentos e no fornecimento de matérias-primas para quem? Para a indústria. Então essa agropecuária, né, fornece matérias-primas para a indústria, né? Aí a indústria já é o setor secundário, é o setor que atua na transformação dessas matérias-primas, né? Como no caso é a celulose. Celulose produz papel, couro, roupas, calçados, madeira, móveis, né? Casas, construções, fibra e outros elementos destinados à transformação e confecção de um produto final, tá? No slide seguinte, né, como nós estávamos destacando, ok, Betânia? Tranquilo agora, Betânia? Betânia do Piauí. Então, olha só, nesse slide agora, que vocês estão vendo aí na telinha, agora vamos destacar as características da pecuária, né? As características da agropecuária, professor. Características da agropecuária. Então, olha só, a produção agropecuária é uma das mais importantes e antigas, né, atividades desenvolvidas no mundo, tá? Então, observe que essa atividade agropecuária, ela não é recente, ela é uma das mais importantes e antigas atividades econômicas desenvolvidas no mundo. Na primeira aula lá, vocês viram isso, né? Aquela aula que trata sobre a origem da agricultura. Então, olha só, o principal recurso, tá? O principal recurso natural utilizado na agropecuária é a terra, que serve tanto como substrato a base ali, né? Para o plantio de espécies vegetais, quanto de pastagem, né? Aquilo que os animais comem, né? A pastagem, está na terra, né? Então essa terra é utilizada tanto como substrato para o plantio das espécies vegetais, quanto de pastagens, né? Para a criação de animais, tá? Por esse motivo, a prática da agropecuária acontece no campo, ou seja, no meio rural. A agricultura e pecuária podem ser desenvolvidas em pequenas, então essa agricultura e pecuária podem ser desenvolvidas em pequenas, médias e grandes propriedades rurais, né, as quais podem ser categorizadas em minifúndios e latifúndios, né? Grandes extensões de terra, latifúndios, né? Pequenas extensões de terra, minifúndio. Tranquilo? Então, olha só. Elas são praticadas, né, em conjunto, elas são praticadas, né, em conjunto tanto para a subsistência do produtor, subsistência, né, sobrevivência do produtor, né, da família, né, consumo próprio. Então elas são praticadas em conjunto tanto para a subsistência do produtor agrícola e de sua família, quanto para a comercialização, quando tem um excedente, né, em pequena ou larga escala, atendendo à demanda, né, atendendo à procura por alimentos e matérias-primas do mercado nacional, né, ou seja, do mercado doméstico. E também pode atender, né, a procura, né, inclusive a agricultura moderna ela visa isso, que é atender a procura do mercado internacional, né? A agricultura moderna, a agricultura intensiva, ela busca muito isso. Então, olha só, em muitos dos casos, entretanto, ambas as modalidades são combinadas, né? E pequenos e médios produtores destinam o seu excedente produtivo aos circuitos comerciais locais, né? No caso, feiras, mercearias, hortifrutis, mercados, ok? Estão compreendendo? Tudo tranquilo?
Então vamos avançar, né? Vamos seguir nosso estudo. Então olha só, o aperfeiçoamento técnico e científico que caracteriza esse estágio atual da globalização. Então olha só, galera, o aperfeiçoamento técnico e científico, tá? O avanço, né, da modernização, esse avançar, né, da modernização. Então, olha só, esse avanço, ou melhor, esse aperfeiçoamento técnico e científico que caracteriza o atual estágio da globalização foi introduzido no campo, né, a partir da segunda metade do século XX. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que com os avanços que houve, né, em termos de técnicas, em termos de tecnologia, né, eles foram introduzidos, né, no campo a partir da segunda metade do século XX. Esse processo ficou conhecido como Revolução Verde, tá? Revolução Verde. Então, com isso surgiram novos modos de produção, insumos químicos. Então, olha só, a partir dessa modernização maior, né, desse avançar, o que surgiu? Surgiram novos modos de produção, insumos químicos, né? Insumos químicos, né? Fertilizantes, conservantes, tá? Agrotóxicos, né? Instrumentos técnicos e pacotes de tecnologia, tá? Instrumentos técnicos, né? Lembra aquele maquinário bem sofisticado que se usa na agricultura moderna, colheitadeiras, plantadeiras, adubadoras, pulverizadoras, tá? Que passaram, e aí, todos esses inventos, né, passaram a ser empregados na agropecuária, tá? Se você já andou ali na direção, né, de Uruçuí, Bom Jesus, tá? Então, né, essa parte do nosso Piauí, né, essa parte que atualmente integra uma área maior, uma área chamada de Matopiba, né, que é uma área que se destaca aí pelo grande desenvolvimento, né, agrícola, agropecuário. Então lá se pratica esse tipo de agricultura, com a agricultura moderna, uma agricultura intensiva, na qual, né, se destaca esses elementos que nós acabamos aí de destacar, tá? O chamado Matopiba, né, é uma parte que corresponde aos territórios, uma parte do Maranhão, outra do Piauí, outra do Tocantins e outra da Bahia, tá? Quando a produção faz uso desses meios, chama-se de agricultura moderna, ou quando a produção faz uso desses meios, chama-se de agricultura moderna e pecuária moderna, né? Elas se encontram hoje incorporadas ao modelo do agronegócio, né? Não esqueçam esse termozinho aqui, né? Ao modelo do agronegócio, tá? Quando o sistema produtivo agropecuário não faz uso desse conjunto moderno de tecnologias, que é aquilo que nós conhecemos tradicionalmente, né? Que inclusive com certeza vocês conhecem bem, praticam muito, que é a chamada agricultura tradicional, né? Aquela agricultura que não faz uso desses elementos que nós destacamos anteriormente. Então aí é chamada de agricultura, tá? Tradicional, tá? Ou seja, aquela agricultura, né, na qual não se utiliza, né, essas modernas tecnologias, tá? Que é aquela agricultura que normalmente nós observamos o homem do campo praticar, né, aquela agricultura de subsistência, aquela agricultura que visa o consumo próprio, aí um pequeno excedente é que ele vende, coisinha muito pouca, tá? Mas o objetivo é o consumo próprio, ou seja, a sobrevivência, né? Aquela na qual o sujeito, num determinado período do ano, ele
ele escolhe a área que vai plantar, aí ele faz o processo de broca, depois derruba, né? Depois espera aquilo secar, retira a madeira, tá? E aí aqueles garranchos, né? Espera aquilo ali secar e mais à frente o que ele faz? Coloca fogo, né? Queima, que é exatamente para reduzir aquele volume e a partir daquela queima adubar, né? Terminar adubando aquele solo. Aí ocorreu o período das chuvas, né? Ele começa a plantar, tá? Essa que é a agricultura, né? Que as três últimas linhas, né? Fala aqui, que é exatamente a agricultura tradicional, tá? Agricultura tradicional, ok? Então, gente, olha só. Na imagem que vocês têm aqui ao lado, né? Essa imagem aqui mostra exatamente elementos da agricultura moderna, né? Que se destaca, olha só, pelo melhoramento genético de plantas. Já ouviram falar nos transgênicos, né? Introduzir um determinado gene numa planta, né? Para que ela não fique mais suscetível ao ataque de determinado tipo de praga, ou seja, ela vai se tornar resistente a determinado tipo de praga, né? E assim, aquilo ali vai resultar, né, em não prejuízo, né, por parte do produtor, né? O produtor ele não vai ter prejuízo mais. Se antes a plantação ele perdia muito com o ataque por meio de pragas a um determinado cultivo, fazendo esse melhoramento genético de plantas, né, o que acontece? Essas plantas, né, essas novas plantas elas vão se tornar mais resistentes a determinados tipos de praga. Práticas adequadas de irrigação, né? Insumos. Opa, vamos melhorar aqui pronto. Insumos, insumos biológicos e sintéticos, rotação de cultura, rotação, alternância de cultura, né? Então você pode ver aqui, ó, está mostrando exatamente a alternância, tá? Milho num período, trigo no outro, tá? Maquinário moderno, manejamento integrado de pragas, né? Ferramentas digitais, tá? Hoje em dia se faz muito uso de internet no campo, né? Informática no campo. Então, esse destaque aqui, essa imagem aqui, ela destaca a chamada agricultura moderna, tá? Chamada agricultura moderna, certo? É essa agricultura que você vê essas características descritas aí na imagem. No slide seguinte, olha só, quais os tipos de agropecuária, gente? Quais os tipos de agropecuária? Então, por enquanto, está compreensível, né, galera? Você aí de Betânia, de Dom Inocêncio, de São Pedro, de Sigefredo Pacheco, tá? Galerinha de Suapará saiu, né? Não deve ter sido uma oscilação de energia. Assim como o nosso amigo aí, o Dogival. Tranquilo? Então, olha só. Agora vamos para os tipos de agropecuária, tá? Com certeza vocês já ouviram falar em agropecuária extensiva e agropecuária intensiva. Então, olha só, gente, olha. A atividade agropecuária pode ser classificada de acordo com o modelo de produção. Então, essa atividade agropecuária pode ser classificada de acordo com o modelo de produção adotado, né? E as técnicas utilizadas tanto para o cultivo agrícola, quanto para a criação de animais, tá? Então, identifica-se nesse sentido, tá? Dois tipos, né? Dois tipos, tá? Dois tipos distintos de agropecuária, tá? Nós temos aqui a agropecuária extensiva. Então, essa agropecuária extensiva, ela se refere ao quê? Essa agropecuária extensiva, não esqueçam, trata-se da agricultura e da pecuária tradicional, galerinha. Trata-se da agricultura e da pecuária tradicionais. Então, olha só, nesse sistema, que sistema? O extensivo, tá? Nesse sistema produtivo é muito baixo ou inexistente o emprego das técnicas
mais modernas de produção. Essas técnicas que vocês observaram aqui, olha só, estão observando aqui? As lavouras são desenvolvidas em áreas extensas, né? Então as lavouras são desenvolvidas em áreas extensas devido à baixa produtividade do solo. Então olha só, para se ter uma quantidade um pouco mais elevada, utiliza-se grandes extensões de solo, tá? Ao contrário da agricultura intensiva. Na agricultura intensiva, uma pequena extensão, né, através aí do uso de modernas técnicas, de tecnologia, então uma pequena extensão obtém-se uma grande quantidade. Então o rendimento é maior na agricultura intensiva. Já nessa extensiva, né, ou seja, essa agricultura onde não se emprega as técnicas mais modernas de produção, as lavouras são desenvolvidas em áreas extensas exatamente devido, se eu quero um pouco mais, uma produtividade maior, então eu tenho que plantar áreas extensas, tá? Já que a produtividade do solo é baixa. E com a adoção de mão de obra, geralmente essa mão de obra é familiar. Ah, professor, e a outra, a agricultura intensiva, não se utiliza mão de obra, se utiliza. Só que na agricultura intensiva, que nós vamos ver logo depois desse slide, né? A mão de obra utilizada nela é uma mão de obra qualificada, mais especializada. É em menor quantidade e mesmo sendo em menor quantidade ainda tem essas características, né? De se exigir um grau de instrução, de qualificação maior por parte daquele profissional. E aí, olha só, nós destacamos aqui a lavoura, né? Quanto aos animais, né? Os animais na agricultura extensiva, ou melhor, na agropecuária extensiva, os animais são criados soltos, em pastos amplos, né? Substrato do qual se alimenta. Então, olha o exemplo aqui na imagem, essa galerinha aqui, está muito preocupada, viu? Criada aí, ó, livremente, né? Solta aí no pasto, né? Sem ter... E aí nesse pasto aí é onde se alimenta, sem ser feito uso de grande tecnologia, né? E tecnologia que a gente fala, não vão lembrar só de equipamento não, viu? Técnicas também, tá? Formas diferentes de se criar o animal, tá? Isso aí também entra nesse grupo, né? Não vão pensar só em maquinário. Olha o exemplo aí. Se aqui nós estamos destacando, aqui é um representante da pecuária extensiva, pecuária é criação de animais, né? No caso aqui o bovino. Aqui a imagem mostra a agricultura extensiva, né? Olha aqui a agricultura extensiva. Pessoas, né? Mão de obra familiar, tá? Não faz uso de moderna tecnologia, tá? E aqui a outra imagem, né? Ela destaca exatamente, né? A imagem que vocês estão vendo aqui do gado, a pecuária, só um minuto. Aqui nós temos a pecuária extensiva, tá? Extensiva. Pecuária extensiva. E aqui a agricultura. É um exemplo aí de agricultura também extensiva. Aí é fácil você identificar exatamente por esta ausência, tá? Você vê que pronto, resumindo, você vê que é algo simples. Sem tecnologia, né? Algo que você não vê muito maquinário, você não vê tecnologia avançada nessa produção, é algo simples. Já no caso da agricultura intensiva, olha só como os animais são criados. Olha essa carreira aqui essa fila aqui de bovinos. Ó, parece até orquestrado, né? Tudo, olha só,
comendo aqui nesse espaço, né? Você vê que aqui na frente ó, tem um veículo que vai abastecendo esse espaço aqui com alimento. E aí os bovinos, né? No caso aqui o gado, né? Cada um está comendo aí no seu espaçozinho aqui. É uma ração com certeza, né? Balanceada, uma ração muito nutritiva, tá? Visando exatamente ou a engorda do animal, ou o aumento da produção de leite. Então você vê que aí não é algo como esta imagem anterior, né? Que o gado aqui é criado à solta, tá? Como essa outra imagem aqui, olha. Você vê ele solto, né? Livremente aí se alimentando sem nenhum tipo de controle. Aqui não, aqui você já vê que há um controle, né? É algo organizado, mostra um planejamento, tá? E com relação à agricultura, olha só aqui. A imagem aqui que remete à agricultura moderna, agricultura intensiva. Maquinário, galera, maquinário sofisticado. Olha só, enquanto uma máquina colhe, a outra está aqui ao lado recebendo essa colheita, armazenando essa colheita, tá? Então você vê que é algo feito de maneira organizada, tá? Você vê aí a presença forte da tecnologia. Então, esse tipo de agricultura a agricultura e pecuária que nós estamos destacando aqui na tela, ela se refere exatamente à agricultura, ou melhor, à agropecuária intensiva. A agropecuária intensiva. E essa agropecuária intensiva trata-se da agricultura e da pecuária moderna, intensivas tanto em capitais quanto em tecnologia. Outro ponto importante é o de que ambas as atividades apresentam o que? Apresentam elevados índices de produtividade. Elevados índices de produtividade, tá? Isso significa dizer, por exemplo, no caso aqui da agricultura, uma pequena extensão de terra, né, consegue ter uma alta produtividade, né, alto rendimento, né, de uma pequena extensão de terra. Com relação a animais, vamos imaginar, né, aumento da produtividade. Vamos imaginar que os animais, né, criados daquela forma que vocês viram anteriormente, a solta, né, produz X litros de leite, né, 2x litros de leite, né? Já da forma que está, né, com todo esse cuidado, ele produz 6, 8. Entenderam o sentido da produtividade? O sentido da produtividade é esse, né? Desse elevado índice de produtividade. Então, olha só, outro ponto importante é de que ambas as atividades apresentam elevados índices de produtividade, além de empregarem mão de obra em menor quantidade, tá? Mas com maior qualificação. Olha esse profissional aqui, ó. Vocês estão vendo aí na imagem, olha só. Esse profissional aqui, tá? Então, com o computador na mão. Observe aí, né? Tudo indica que é um agrônomo, tá observando aí a colheita, né? Inserindo dados no computador. Então é algo feito de maneira muito organizada, tá? Acompanhada. Gente, no slide seguinte, nós temos uma questão, mas primeiramente, antes de partir para essa questão, aquela velha perguntinha, né? Se vocês estão compreendendo, né? Se há alguma dúvida com relação ao nosso conteúdo. Galerinha aí que está nos assistindo aí através do Polo de Betânia, agora Dom Inocêncio, aí Dom Inocêncio conectado. Dom Inocêncio é até longe, viu? Betânia 3, Dom Inocêncio 8, São Pedro do Piauí 4, Santa Cruz do Piauí 3 e Sigefredo Pacheco, né? Sigefredo Pacheco já é mais próximo, né? Sigefredo Pacheco 1, tá? Conectados e assistindo a nossa aula. Então, olha, gente, a primeira questão diz o seguinte, né? É a questão aqui do nosso vamos praticar? Então, olha só, a primeira questão, considere as afirmações sobre a implantação da agricultura moderna ou intensiva. Lembra o que é a agricultura moderna ou intensiva? Acabamos de falar dela, né?
sobre a implantação da agricultura moderna ou intensiva, que é encontrada em larga escala nos países desenvolvidos. Então, olha só, olha as afirmações abaixo. Afirmação 1. Utilização da pesquisa agronômica com o objetivo de aperfeiçoamento genético das espécies. Verdadeiro, gente. Realmente, nessa agricultura moderna, né, intensiva, encontrada em larga escala nos países desenvolvidos, faz-se uso, né, ocorre essa utilização da pesquisa agronômica com o objetivo de aperfeiçoamento genético das espécies. Predomínio de grandes propriedades rurais, às quais se aplica a especulação imobiliária, objetivando a valorização da terra. Especulação imobiliária, tem uma grande extensão de terra, não se produz nada nela, objetivando valorização. Não, os países desenvolvidos, né? Próprio exemplo, o Japão, país da Europa, não ocorre isso contido na afirmação 2. Então aqui é falso. Tá? Afirmação 3, né? Afirmativa 3, proposição 3. Intensa utilização de fertilizantes, corretivos e defensivos agrícolas. Né? Defensivos agrícolas, acredito que vocês já ouviram falar com o nome de agrotóxico, né? Então, agrotóxico e defensivo agrícola é a mesma coisa, tá? Intensa utilização de fertilizantes, corretivos e defensivos agrícolas. Sim, é feito o uso desses elementos. Realmente, na agricultura moderna ou intensiva, encontrada em larga escala nos países desenvolvidos, né? Ocorre essa intensa utilização de fertilizantes, corretivos e defensivos agrícolas. Quarta afirmação, proposição. Desenvolvimento de uma rede de transportes estruturada, permitindo rápido acesso entre as áreas de produção e as áreas de consumo, né? Facilitar, né, galera, o deslocamento desses produtos verdadeiro. Realmente existe isso. Então, gente, olha, qual a alternativa correta? A alternativa correta para a nossa primeira questão é exatamente a letra C. A letra C, que diz que está correto o que está contido aquilo que é referente às afirmativas 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Ok? Primeira questão aí respondida. Galerinha, o nosso tempo expirou. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Nós vamos dar aqui um pequeno intervalinho, questão de 2, 3 minutos. E daqui a 2, 3 minutinhos nós vamos estar de volta, tá? Ok?